E aí galera, tô voltando, reativando essa playlist aqui no canal, na qual eu estudo para concurso público, mas focando obviamente em psicologia, mas se você vai prestar algum concurso, seja de psicologia ou qualquer que seja, aqui nessa playlist teremos aulas de português, aulas de matemática, da parte de psicologia, tudo visando concursos públicos e aprovação, né? Eu espero assim em algum momento da minha vida. Para a aula de hoje a gente vai falar um pouco de português, mais precisamente de um conteúdo que é comum cair nos concursos públicos, que é formação de palavras. Eu sei, sou especialista nesse assunto, sou professor de português? Não, não sou. Eu estudei e um dos jeitos, inclusive dica para você, um dos melhores jeitos para se estudar um conteúdo é sintetizando, estudando e sintetizando, explicando para alguém isso. Então, como eu tenho esse canal aqui, vou gravar as aulas para que eu possa assistir no futuro, quem sabe, e também para que fique mais fácil de eu entender o que eu estudei e vou colocar em prática. Beleza? Então vamos começar aqui. Português, já informo que não é minha praia, tenho muita dificuldade com a língua portuguesa, principalmente com a parte de gramática, mas a gente vai tentar dar certo. A minha lousa está aparecendo aí na tela para você, vamos comigo junto nessa caminhada para aprender português e quem sabe conseguir aprovação no concurso, beleza? Então vamos lá, vamos falar de formação de palavras. Então a gente vai ver esses cinco tópicos aí: radical, prefixo, sufixo, desinência e vogal temática, tá? Então na formação de palavra, uma coisa que é interessante a gente lembrar aqui da formação de palavras é que a gente tem palavras chamadas de primitivas e palavras chamadas de derivadas. Isso daqui é muito mais... Isso daqui parece que não, mas é bem fácil de entender. As primitivas são aquelas palavras que não vieram de nenhuma origem de outra palavra, né? Provavelmente a origem de alguma outra língua, né? Como a gente fala português, o português é uma língua derivada do latim, então, mesmo ela sendo primitiva, ela pode ter essa derivação do latim. Mas, na própria língua portuguesa, ela não vem derivada de nenhuma outra palavra. Já as derivadas, elas vêm derivadas de outras palavras. Um exemplo que eu vou dar aqui é a palavra, por exemplo, normal. Normal não é derivada de nenhuma outra palavra, mas normal, ela pode derivar outras palavras. Por exemplo, normalidade. Certo? Normalidade é uma palavra derivada da palavra normal. Então, normal é a palavra primitiva e normalidade é a palavra derivada da palavra normal. Ok? Então, beleza. E com isso a gente consegue, como tem esse tipo de formação de palavras, a gente tem um radical. O que é o radical? Radical, ela é a parte principal da palavra. Eu vi uma videoaula que a pessoa falava até que era a palavra que tinha maior sentido, né? Mas não tem sentido, porque não é a palavra inteira, então não tem muito sentido. Mas a partir desse radical que se forma as outras palavras, ok? Então, por exemplo, vou usar como exemplo aqui a palavra que eu dei como exemplo, normal. Então, olha só. Então, o radical, eu tenho lá a palavra normal. A palavra normal pode, por exemplo, dar origem à palavra normalidade. Ela pode dar origem a várias outras palavras, mas estou dando um exemplo aqui de normalidade, ok? Normal, normalidade. Então, por exemplo, qual que olhando a palavra normal e olhando a palavra normalidade, qual que é a parte que se repete nas duas? Então, vamos ver. Tem o N, tem o N. Tem o O, tem o O. Tem o R, tem o R. Tem o A, M, tem o M. Tem o A, tem o A. Tem o L, tem o L. Então, normal, a palavra normal, ela já é o próprio radical, certo? Então, tudo que se repete na palavra normal tem na palavra normalidade. Então, essa parte que eu sublinhei em verde é o radical da palavra normal. Normal é o próprio radical dela. Então, normal, normalidade. O que não se repete não faz parte do radical. Tranquilo? Outro exemplo. Um exemplo em que a palavra em si não é o próprio radical. Exemplo. Amor. Amor pode derivar da palavra amoroso. Amoroso é a palavra derivada de amor. Agora, na palavra amor, a gente pode pensar que o radical, algumas pessoas vão falar, o radical é amor, porque aqui tudo se repete com amoroso, né? Mas não é bem assim. Por quê? Porque a palavra amor também deriva, por exemplo, a palavra amar, que seria diferente da palavra amoroso, porque no amar tem a letra A e no amoroso e no amor não tem. Então, o radical aqui, nesse caso, é a parte da palavra que não tem nenhum significado, né? Convenhamos. Então, é o radical da palavra, porque a partir de de amor, a gente consegue formar várias palavras. Por exemplo, amoroso, amar e assim por diante. Então,
é o caso aqui, e não amor. Então, o que eu percebi nos meus estudos? Que o radical ele é a parte da palavra que se repete até uma consoante, porque depois da consoante geralmente vem uma vogal, e essa vogal é chamada de vogal temática pelos meus estudos, tá? Não tem um professor de português me dando aula, eu tô vendo um vídeo no YouTube com livros. Bom, então seria o radical. A partir desse radical a gente consegue formar várias outras palavras. Sabendo disso, a gente pode ir para a parte de prefixo. O prefixo é tudo aquilo que você adiciona antes do radical. Por exemplo, na palavra normal, eu posso adicionar um prefixo antes eu posso adicionar a letra A e a palavra normal. Ou seja, a palavra fica sendo anormal. Então, eu tenho o radical, eu tenho a forma da palavra e eu tenho algo que vem antes dessa palavra, que é o A. Então, isso é um prefixo. No caso do amor, também funciona. Então, eu tenho a palavra amor e eu posso adicionar um prefixo nela, por exemplo, desamor, ok? Então, eu adicionei prefixos, palavras que vêm antes do radical, e isso são chamados de prefixo. Da mesma forma, analogamente, eu tenho o sufixo. Se o prefixo é antes, sufixo seria depois. Então, temos aqui o sufixo. Então, no caso de normal que eu falei agora, seria algo que eu adicione depois do radical. Então, no caso do sufixo aqui, normal, normalidade. O idade aqui, esse idade seria o sufixo. No caso de amor e amoroso, por exemplo, amor, amoroso. Oroso seria o sufixo. Gente, foi meus estudos, hein? Se eu estiver falando muita groselha, se tiver um professor de português aí que possa me auxiliar e eu estiver errado, por favor, deixa aí nos comentários para a gente não passar o erro para frente, certo? Eu tô falando de acordo com meus estudos sozinhos aqui no meu quarto e não sei se está muito certo, mas foi o que eu entendi, beleza? Então, se alguém souber e puder corrigir, se tiver errado, me avisa aí nos comentários, pelo amor de Jesus Christ. Então, vimos prefixo, sufixo, radical e aí temos a desinência. A desinência é a flexão da palavra em gênero e número. Por exemplo, vou usar o exemplo da palavra amor. Tem a palavra amoroso e tem a palavra amorosa. Tá vendo que um está no masculino e o outro está no feminino? Amoroso e amorosa. Então, eles flexionaram, eles mudaram de acordo com o gênero. Gênero masculino e gênero feminino, de acordo com a regra ortográfica portuguesa. Eles também diferem em número. Como assim? Eu posso ter amoroso e amorosos, e eu posso ter amorosa e amorosas. Diferiram em número, em quantidade, né? No singular e no plural. E além disso, a palavra amoroso, ela deriva do amar, do verbo amar, né? E amar é o quê? Como eu disse, um verbo. Então aqui a gente tem uma desinência verbal, porque vem de verbo. Mas existe a desinência nominal também, que é quando vem de um substantivo. Exemplo, menino, menina, que flexionam, ou seja, tem desinência em gênero, masculino e feminino. E temos também o plural, meninos e meninas. Só que agora ela não vem de um verbo, vem de um substantivo. Ou seja, aqui nós temos uma desinência nominal, que vem de um substantivo e não de um verbo. Ok, galera, a aulinha de hoje foi rápida. Como eu disse, se eu falei alguma groselha, por favor, me expliquem melhor aí nos comentários, que eu vou dar uma lida em todos, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha resultado em alguma coisa para vocês. Nos vemos na próxima aula. Beijos e abraços e tchau.